Vibe Mundial FM. Hoje, vamos estudar uma palavra que não estava na nossa lista de sugestões. Trata-se de uma necessidade urgente de um de nossos ouvintes. O nosso trabalho com os mentores é assim: atendemos às prioridades. E a prioridade hoje é atender a necessidade de nosso ouvinte Ciro Augusto Dias Mecenas. Ele é pai e, segundo os mentores, ele precisa muito que estudemos a palavra educação. Mas vamos combinar que essa palavra precisa mesmo ser compreendida, e quanto mais cedo nós fizermos isso, melhor. Não é que seja uma palavra com significado polêmico. As pessoas pensam que compreendem o que é educação. Mas, como a maioria das palavras, a palavra educação também está sendo muito desvirtuada em todos os sentidos e aspectos. Como sempre, vamos recorrer aos dicionários e lá temos uma explicação simples. Educação é o ato ou processo de educar a si mesmo e aos outros. A si mesmo também. Educação é o processo que proporciona a aquisição de conhecimentos, habilidades, valores e hábitos que possibilitam aos seres humanos darem conta de si mesmos e integrarem-se à sociedade. O objetivo da educação parece ser tornar o ser humano integrado à comunidade onde vive, conquistando nela um lugar que seja seu. Mas educação é muito mais do que isso. A educação geralmente ocorre sob a orientação de pessoas que foram preparadas para isso, os educadores. Mas qualquer ser humano adulto pode e deve complementar a sua educação e participar da educação dos demais naquilo que for possível. Não são só os educadores que educam. A educação pode ocorrer em contextos formais ou informais, e qualquer experiência que tenha como efeito o desenvolvimento das capacidades e habilidades de um ser humano pode e deve ser considerada educacional. A educação é um fenômeno observado em todo o planeta. Ela acontece a partir da transferência às novas gerações dos conhecimentos, modos de ser e agir, que tornam possível a convivência e o ajustamento de cada indivíduo à vida em sociedade. A educação é um processo de socialização exercido informalmente em todos os espaços de convívio social. Ela acontece no dia a dia, na família, no trabalho e em todos os círculos sociais e afetivos da comunidade. E é por esse motivo que a educação não pode limitar-se à simples transmissão de informação ou mero treinamento para desenvolver competências. Ela precisa ser mais do que isso. O que os seres humanos entendem como educação é um processo que deveria ter como objetivo desenvolver autonomia, interdependência e não independência e compreensão da cultura. Em 99, uma comissão internacional que discutiu a educação definiu para ela 4 aspectos fundamentais. 1. Aprender a conhecer. Adquirir conhecimentos que permitam compreender a realidade. 2. Aprender a fazer. Adquirir conhecimentos que permitam agir no mundo e modificar a realidade. 3. Aprender a conviver. Adquirir habilidades que permitam a cooperação e a integração de todos em toda e qualquer atividade humana. 4. Aprender a ser. Desenvolver a capacidade de compreender e conduzir a si mesmo em toda e qualquer situação. Aprender a ser humano, né? A educação, tal como a conhecemos hoje, preocupa-se muito com o aprender a conhecer e fazer. Está direcionada a desenvolver raciocínio e execução, produção de bens materiais e intangíveis. Mas educação
deve ter como finalidade o desenvolvimento total do indivíduo, corpo, sensibilidade, criatividade, responsabilidade e, por mais incrível que pareça, espiritualidade também. O aprender a viver com os outros e o aprender a ser incluem a identificação de valores e atitudes direcionados não apenas para a vida em sociedade, mas também para os aspectos individuais da existência. A educação tem como objetivo o desenvolvimento de indivíduos autônomos, intelectualmente ativos, capazes de estabelecer relações interpessoais e de intervir de forma consciente e proativa na sociedade. Depois de tudo isso que eu já disse, você deve estar pensando que os mentores não têm mais nada a dizer sobre educação. Não é bem assim. Para os mentores, a educação é um processo de aprimoramento da consciência. Um processo que começa com a nossa primeira respiração e só termina quando deixamos a matéria a partir do evento chamado morte. Para os mentores, você precisa passar a vida inteira educando-se. Enquanto somos crianças, vivemos mergulhados na inconsciência. Até completarmos 13 anos de idade, nossa educação, ou seja, o processo de aprimoramento de nossa consciência, é única e total responsabilidade de nossos pais e familiares. A nossa linhagem deve dar conta de nos educar até os 13 anos de idade. Isso se deve a um acordo feito com nossos pais antes de nosso nascimento. Eles aceitaram o compromisso de nos trazer a matéria e aqui nos ensinar como o mundo material funciona e como a humanidade se interrelaciona. Como já expliquei a vocês, mas nunca é demais lembrar, pai e mãe são cargos representativos. A mãe representa a natureza e deve ensinar aos filhos que o mundo é bom e que sempre haverá uma segunda chance. O pai representa a comunidade dos homens, a sociedade organizada, e deve ensinar aos filhos que a comunidade tem regras e que quem não cumpre as regras é excluído. Pai e mãe devem atuar juntos e de comum acordo na educação dos filhos. Quando pai e mãe conversam e chegam a um acordo com relação a todos os detalhes na educação dos filhos, eles se sentem seguros e se desenvolvem de forma harmoniosa e serena. Segundo os mentores, a base da educação é dar às crianças o que elas precisam e não o que elas querem. Quando pai e mãe discordam, os filhos percebem as discordâncias e tentam utilizá-las para satisfazer seus caprichos. Crescem pensando que vale tudo para conseguir o que desejam e se tornam pessoas capazes de fazer qualquer coisa para obrigar os outros a dar a eles o que eles querem. Eles se tornam manipuladores. Crianças não sabem o que é amor. Adultos também dificilmente sabem o que é isso. Como deixei claro em nosso primeiro programa, amar é aceitar o outro como ele é e sentir-se aceito. Crianças só se sentem aceitas quando recebem o que precisam. Elas precisam que os adultos descubram do que elas precisam. Elas não sabem do que precisam. Quando o adulto está atento às necessidades de uma criança, que são proteção, contato, alimento, higiene, vestuário, ela se sente amada. E se ela se sentir amada, se ela sentir que os adultos, pai e mãe, estão atentos às suas necessidades, vai confiar neles. Sem confiança não existe educação. Palavras não educam, palavras informam. O que educa é o exemplo. Você não educa ninguém com palavras vazias. Você educa com palavras e exemplos. Crianças e adultos não aprenderão nada com alguém que diz uma coisa e faz outra. Melhor não falar nada.
e agir de forma que o exemplo seja notado, compreendido, aceito e imitado. Isso leva tempo. Então, paciência é um componente importante na educação. Não adianta fazer demonstrações impressionantes sobre o que se quer ensinar. Faça tudo como se estivesse o tempo todo sendo observado. Mesmo que você pense que não está, você está. Pai e mãe, familiares que convivem com a criança, cuidadores e educadores, todos são modelos de conduta. Mas são os pais os grandes modelos e também a única fonte de informação confiável. Se não são, a educação corre risco. Então é preciso ser. Como se faz isso? Como você se torna o grande modelo e a única fonte de informação confiável para uma criança? É fácil. Responda todas as perguntas da criança no exato momento que elas são formuladas. Se não sabe, seja honesto. Diga, não sei, vou pesquisar e assim que eu souber eu lhe conto. O trabalho que isso dá agora vai lhe poupar muito aborrecimento quando eles forem adolescentes e acharem que você não está nem aí com o que eles fazem pelas suas costas. A essa altura do campeonato, você deve estar se perguntando, mas e a escola? Bom, a escola não educa. Não é tarefa da escola educar. E se a escola tiver mesmo que fazer isso, você está em maus lençóis. Porque quem educa é quem tem autoridade sobre a criança. E se você delegar a autoridade aos educadores, quando você precisar dar limites a seus filhos, eles não ouvirão você. Ouvirão o educador de plantão, se houver um. E se houver sintonia entre eles. Se não, não ouvirão ninguém. Ou pior, vão eleger o blogueiro da moda, o amiguinho, ou qualquer um que concorde com o que eles pensam. Isso também não é bom. Segundo os mentores, a educação é um processo de desenvolvimento de consciência que começa na família e deveria ser compartilhado com a escola. O que significa isso? Que entre os pais e a escola deveria haver um constante diálogo e uma estreita colaboração, tendo como principal objetivo a educação das crianças.